Livro de Esdras, Velho Testamento, capítulo 4. Nós temos estudado esse livro já há algum tempo, estamos caminhando capítulo a capítulo, porção por porção, aprendendo que Deus, Ele é o Senhor da história. E Ele se revela ao mundo, se revela ao ser humano através da própria experiência humana. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, a minha mãe dizia assim, tentando evitar que a gente se enfiasse em confusão. Ela dizia, olha, se você vê gente fazendo bagunça, nem chegue perto. Porque mesmo que você não esteja bagunçando, e era bem provável que eu estivesse, mas ela dizia, mesmo que você não esteja bagunçando, alguém que te olha de longe, vê você perto e vai dizer, tá junto. Então, cuidado com quem você anda. Começou a gurizada a fazer bagunça, sai de lá, vem para casa. Alguém tinha uma mãe parecida com a minha, ou um pai nesse sentido? Era essa mais ou menos ali, né? A da Andréia também era assim, sua mãe, né, Andréia? Para quem não sabe, aquela moça de vermelho ali, não é tão bonita quanto eu, mas é filha da mesma mãe, do mesmo pai. Essa é minha irmã Andréia, está vindo para Imbituba morar aqui, então é bem-vinda aqui com a gente também. E você notou aquele jovem, ele fica em pé, Ismael, por gentileza, estava tocando aqui na frente. Ismael é soteropolitano, né? Sei. Ismael já esteve com a gente há um tempo atrás aqui, veio passar mais um período aqui com a gente essa semana, também é bem-vindo, Deus abençoe, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém visitando. A tia Lenita, né? Que já veio outras vezes, mas não é tão frequente, então muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. A dona Sérgia é de casa, aí não tem mais ninguém. Cadê o grandão? O grandão, o Alessandro está lá. Estava com saudade de você, da família, são bem-vindos aí de novo. Claudião também, né, Cláudio? Agora já quase jogando futebol, né, Cláudio? Então tá bom, graças a Deus que você tem melhorado, a gente tem orado, a gente fica feliz por isso, tá bom? Mas enfim, as nossas mães então tinham a preocupação de que nós fôssemos, de certa forma, filhos e filhas diferentes daqueles outros filhos e filhas que talvez, por alguma razão, não se sabe, estariam mais afetos, mais dados à bagunça, aos descaminhos, quem sabe falando palavrão no meio da rua, quebrando a janela do outro, roubando bala no mercado, fazendo essas coisas da molecada. Toda mãe, todo pai tem preocupação, não quer que o seu filho ande por esse caminho. O que isso significa? Significa que nós, como seres humanos, nós escolhemos que tipo de pessoa nós queremos ser. É verdade que o nosso pai e a nossa mãe, desde pequeno, tentam incutir na nossa cabeça um comportamento, uma postura. Tentam ensinar para a gente aquilo que a gente deve ter na nossa vida e aquilo que a gente deve evitar na nossa vida. E lendo o capítulo 4 de Esdras, eu quero convidar você a acompanhar a leitura comigo. Ele não é um capítulo muito extenso, mas eu quero ler todo ele com você. Eu quero chamar a sua atenção e quero que você preste atenção durante a leitura, porque você vai ver comportamentos diferentes. Pessoas diferentes com comportamentos diferentes. E quando nós terminarmos a meditação dessa noite, o meu objetivo para a minha vida e para a sua vida nesta semana que está iniciando amanhã, primeiro dia da semana, é que nós possamos agir segundo aquele povo, ou aquela gente, ou aquela pessoa que tem valores diferentes na sua vida. Vamos ler e você já vai entender do que eu estou falando. Amém? Todo mundo abriu aí Esdras capítulo 4? Amém. Ok? Diz assim a palavra de Deus. Quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscamos o vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias de Israel, porém, lhes responderam: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá
e a atemorizá-lo para que não continuasse a construir. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, o rei da Pérsia, Bizião, Mitrade, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, do seguinte teor: Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, os juízes e os oficiais sobre os homens de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e outros povos, e o grande e famoso Assurbanipal transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Esta é uma carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e eles estão edificando aquela rebelde e malvada cidade, restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba o rei que aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, visto que somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, manda-nos dar-lhe aviso, para que se busque no livro das crônicas dos teus pais, e descobrirás no livro das crônicas que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e às províncias, que nela houve rebelião em tempos antigos. É por isso que ela foi destruída. Nós alertamos ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, não terá o rei porção alguma deste lugar da além do Eufrates. O rei enviou esta resposta então a Reum, o comandante, e a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que habitam em Samaria, como também ao restante dos que estão além do Eufrates. A carta do rei foi: saudações. A carta que nos enviastes foi lida e trazida na minha presença. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e revolta. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que a oeste do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram impostos e direitos e pedágios. Agora, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade, até que eu ordene outra coisa. Guardai-vos de serdes remissos nisso, porque haveria de crescer esta ameaça para prejuízo dos reis. Logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Sei que você ficou cansado talvez de ouvir, mas eu espero que você tenha notado aqui algo muito importante. Só para recapitular rapidamente, anteriormente o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia invadido Jerusalém e destruído completamente a cidade. Ali habitava o povo, chamado o povo de Deus, o povo de Israel. E essa permissão que Deus deu para que isso viesse sobre a cidade, essa destruição, foi para que Deus mostrasse para eles que eles estavam equivocados nos caminhos que haviam escolhido. Por exemplo, não terás outros deuses sobre ti. Esse era um dos itens da lei. Mas aquele povo naquele momento havia feito uma série de deuses e permitido que outros falsos deuses fossem adorados na terra que deveria ser exclusiva do único Deus vivo e verdadeiro. O Deus que está se revelando, como eu disse, na história da humanidade. E por causa deste descaminho e de tantos outros, o Senhor Deus permitiu que eles sofressem essa invasão
E eles foram destruídos e capturados. E já estavam há muito tempo lá no cativeiro na Babilônia. Só que esse Nabucodonosor era um rei babilônico. Os persas se levantaram como povo, como nação, se fortaleceram, e sob o domínio de Ciro, eles atacaram a Babilônia e a conquistaram. Nabucodonosor já era morto, seu filho estava no governo nessa época, e o Império Babilônico sumiu. E agora surge então o Império Assírio, o Império Persa. E havia uma profecia dita por Jeremias de que um dia Deus levantaria um tal Ciro, e esse Ciro permitiria que o povo de Deus que estava espalhado por conta desse caminho deles, desse pecado contra Deus, fosse então reconduzido para a sua terra original, para o seu lugar, para a sua habitação. Isso simbolizaria para eles que o Senhor Deus estava de novo governando o povo, e o povo estava então conseguindo viver e desfrutar da presença de Deus e das bênçãos de Deus nessa terra. Quando Ciro então toma o poder da Babilônia, ele permite, movido pelo coração de Deus, no coração desse homem, permite que os judeus voltem então para Jerusalém. Só que quando eles voltam, ainda que Jerusalém estivesse destruída há muito tempo, havia povos em volta. E toda essa região pertencia antes à Babilônia, agora pertence à Pérsia. E esses homens que tinham que viver de acordo com a vontade do rei agora da Pérsia, de Ciro, para não serem presos, levados como escravos, porque esse era o contexto deles naquele momento, então pagavam impostos, taxas, obedeciam às regras agora da Pérsia, e assim eles viviam. Só que quando eles percebem que o povo de Deus está voltando lá da antiga Babilônia e começa a querer reedificar a casa de Deus, o templo onde eles se reuniam para adorar a Deus, essa gente vai tomar uma atitude, ou algumas atitudes aqui que eu queria destacar para você. Mas antes de nós destacarmos a atitude, eu queria que você percebesse o seguinte: às vezes, muitas das coisas que nós intencionamos fazer não dão certo, porque talvez nós estejamos cercados das pessoas erradas. Já parou para pensar nisso? Às vezes as nossas amizades, as influências que temos sobre nós, as palavras que ouvimos nos nossos ouvidos e que deixamos que entrem no nosso coração e na nossa mente, muitas vezes são palavras de desânimo, são contrárias, torcem e distorcem aquilo que Deus tem para nós, e a gente, ouvindo estas coisas, começa a sofrer e ter dificuldades. E o que está acontecendo aqui, o relato que está diante de nós, é exatamente isso. Note que esse grupo que morava lá, quando viu que eles voltaram e que eles iriam começar a reedificar, eles fizeram três coisas. A primeira coisa foi: vamos entrar no meio deles, vamos nos disfarçar, vamos ter a cor deles, o cheiro deles, as intenções deles, mas o nosso objetivo não é ser como eles. E eles disseram para eles aqui: ei, Zorobabel era o líder desses que voltaram, era ele que estava conduzindo esse processo de começar a reconstrução do templo. Chegaram para ele e disseram assim: seguinte, estamos aqui para ajudar vocês, olha a linguagem, né? A reconstruir a casa do Deus de quem? De vocês. Porque nós temos adorado e sacrificado a este Deus de vocês, desde que, aí eles citam aqui um rei também lá da Síria, o filho de Senaqueribe, mas essa é outra história. Ele nos trouxe, nos permitiu vir para cá, e desde aquela época nós temos sacrificado a este Deus de vocês, e nós queremos construir junto com vocês. Essa era a fala, esse era o exterior, mas não era a real intenção do coração. Quantas vezes pessoas se aproximam da gente, e as intenções que elas trazem para a gente são as melhores, tudo de acordo com o que eu espero, com o que eu estou querendo fazer. Isso acontece muito na vida do jovem cristão, que resolve namorar, e aí quando começa a ser ali
cortejado pela mocinha ou pelo mocinho, normalmente pelos mocinhos, as moças de dentro da igreja. O rapaz, ele vira crente em Jesus, ele vai à igreja. Já viu essa cena por aí? Ele veste roupinha de culto. Se duvidar, ele compra até uma Bíblia, porque ele está querendo adorar o Deus da mocinha, verdade? Não. Mas a mocinha fica encantada com as promessas, com a lata do cara, porque ele é doce, suave, meio, tranquilo. Ele vai no culto com ela. Mas na verdade o interesse que está dentro do coração dele é outro. Ele não quer saber do Deus dela, ele quer saber dela. E se a gente fosse ouvir a oração dele, ele devia estar orando assim: Senhor, pega o espírito dela para o Senhor e deixa a carcaça comigo, né? Não seria mais ou menos assim? Então, cuidado, porque nem todo mundo que está ao seu lado, dizendo que crê nas mesmas coisas que você, que quer as mesmas coisas que você, nem sempre isso é verdade. E aqui isso estava acontecendo. Mas Zorobabel responde e diz assim: não, vocês não, nós, povo de Deus, porque vocês estão dizendo nosso Deus, não o Deus de vocês. Então, ele não é o Senhor da vida de vocês, ele é nosso. Então nós reconstruiremos a casa. E aí eles disseram: puxa vida, primeira atitude nossa, querer nos infiltrar ali para atrapalhar a obra, não deu certo. Então vamos mudar a estratégia. E aí aqui, conforme essa estratégia vai sendo mudada, eu queria chamar a atenção da vida da igreja pelo seguinte: a Bíblia diz para a gente que nós não lutamos contra carne ou sangue. A Bíblia diz que existe uma dualidade entre aquilo que Deus, através do seu Espírito, quer e aquilo que nós, a carnalidade humana, o coração humano quer. São coisas diferentes. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. O inimigo das nossas almas sabe disso. E ele monta estratégias para nos enganar, para nos tirar o foco, para fazer com que a gente pare de executar a obra que Deus tem para a gente executar. E ele tenta se disfarçar, se ocultar e de dentro minar aquilo que Deus está fazendo na vida da igreja. Quando ele não consegue isso, ele vem de fora, e é o que eles fizeram. Agora eles começaram, já que não deu para entrar, já que não deu para se infiltrar, agora eles começaram mais ativamente revelar a sua intenção, e começaram agora a tentar desanimar que a obra fosse concluída. Não sei se você já se levantou algum dia para fazer algo para o Senhor, aqui no contexto da igreja. Você sentiu um chamado, um mover do Espírito Santo de Deus no seu coração, e você disse: o Senhor está falando comigo, eu vou me levantar e vou fazer isso, e vou trabalhar nisso, e vou desenvolver aquilo. E não passou muito tempo, talvez até alguém de perto de você começou a dizer: não, mas não é bem assim. E eu conheço um casal, e a gente tem contato com eles até hoje. A filha deles começou a demonstrar o desejo de ser missionária, e começou a queimar no coraçãozinho daquela adolescente o desejo por missões, e ela se encantou com esta obra tão maravilhosa de você, às vezes, deixar o seu pai, sua mãe, sua casa, os seus próprios sonhos, para ser levado para um outro lugar, para uma cultura diferente muitas vezes, para você poder falar do amor de Deus para pessoas que não conhecem a Cristo. Mas os pais dela começaram a dizer para ela: não faça isso, não é isso que é importante para a sua vida. Importante para a sua vida é uma faculdade, importante para a sua vida é uma carreira. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser missionário, só quero mostrar para você que ela tinha propósitos. De alguma forma ela estava sendo movida, queria saber mais a respeito disso, mas os próprios pais ao lado dela, a voz deles na cabeça dela começou a dizer para ela: isso não vale a pena, isso não é importante, isso não faz sentido para você, você tem possibilidade de ser isso, aquilo. E aí influenciaram para que ela seguisse a mesma carreira deles. Inclusive ela está fazendo a faculdade na mesma carreira dos pais. Só que agora, depois de bastante tempo, essa menina, hoje uma moça, está se voltando, porque ela esteve fora da igreja. Aquilo que era paixão do coração dela, de aprender sobre missões, para quem sabe vir a ser uma missionária,
A voz do pai e da mãe que pensavam de repente, mas vai viver do que minha filha como missionária? Vai comer o quê? Vai dormir aonde? Como é que vai ter filhos? Como é que vai sustentar uma família, esse negócio de missionário? Não, carreira, estudo, faculdade, formatura, emprego. E ela foi seguindo esse rumo e foi esfriando na sua fé. Conhece alguém assim? Que se encanta com outras coisas? Começou a ouvir a voz do pai e da mãe. Só que aqueles não conseguiram falar no pé do ouvido, então eles se afastaram e começaram a atacar de fora. E de fato afrontar e dizer, não, vocês não vão conseguir, vocês não vão fazer, nós não vamos deixar. Alugaram pessoas, chamaram, olha, nós vamos pagar vocês para vocês irem lá, atrapalhar o que eles estão fazendo. Mas isso também não estava adiantando. E aí eles pensaram, disseram assim, não, espera aí, vamos fazer o seguinte então, não conseguimos nos infiltrar. De fora, tentando fazer pressão, os caras não desistem. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar com o rei, vamos mandar uma carta para o rei e vamos acusá-los de que eles serão, se edificarem esta casa ao Senhor Deus, e eles se tornarem uma nação, um povo, e reedificarem os muros da cidade, vamos falar para o rei que o rei vai perder dinheiro, o rei vai perder os impostos, vamos dizer que eles são rebeldes, vamos pedir para o rei procurar lá nas crônicas, nos registros do passado, para ver como essa gente é dura e eles não querem se dobrar. E aí eles fizeram a carta, e nós, eles e eles, botaram um monte de gente lá dizendo, olha, nós todos aqui estamos preocupados com o rei. E aí o rei recebe essa carta e quer então pesquisar conforme eles pediram, fez a pesquisa e descobriu, não, Jerusalém já havia sido um reino forte, havia um povo sim lá, um povo que adorava a Deus lá naquele lugar, e eles eram bem estruturados, e andavam bem, e prosperavam bem, e estavam lembrando dessa época, por exemplo, de Salomão, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, esse período da história onde eles foram grandiosos, e as pessoas, outros povos, é que pagavam impostos para eles. E aí falaram para o rei agora, disse, não rei, esse povo aí não. E o rei então, encontrando isso lá, fala, é verdade, não quero perder dinheiro, não quero perder poder, não quero perder influência, estou mandando uma carta aqui que essa obra pare agora. Tentaram entrar, se infiltrar, não deu. Tentaram fazer parar de fora, impedir, não deu. Foram atrás de buscar alguém então mais forte que eles, que tivesse poder ali de fato, o rei da época, para dizer, para essa obra. E o rei mandou parar. E quando a carta chega, eles vão correndo para lá. E eles param a obra. E desde que eles voltaram, quando chegou a primeira leva de gente voltando do exílio para reconstruir, eles levaram em torno de 22 anos para concluir essa obra da reconstrução do templo e dos muros. Mas eles ficaram 15 anos desses 22 com a obra parada. Nada foi feito. Por quê? Porque alguém se opôs. E de forma estratégica foi tentando achar situações, circunstâncias para impedir que aquilo ali avançasse. Você acha que é diferente nos dias de hoje? Nós não estamos aqui construindo uma casa física para Deus, mas cada pessoa que é alcançada pelo amor de Deus, que entende a mensagem do Evangelho de salvação, é um templo para Deus, amém? Amém. Porque o Espírito Santo de Deus passa, é o que a Bíblia ensina, a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida dessa pessoa, e ela se torna um templo para Deus. E nós fomos chamados, não apenas para sermos templo, mas para sermos edificadores de templos, levarmos pessoas ao conhecimento da verdade. Agora paremos para pensar, nós aqui, não os visitantes, nós, Primeira Igreja Batista em Vitória, será que a obra não está parada? Será que já completou os nossos 15 anos de obra parada? Porque talvez vozes estão ali do jeito, do lado da gente, dizendo, não é, sabe, vai dar certo, não, isso aí não é bem assim, estamos aqui para adorar, mas isso aí não vai dar, estamos aqui para, não.
E a gente tem tentado várias coisas, estruturar algumas coisas na vida da igreja, e quando a gente vê, não dá. E vai para lá, e parou. E tenta para cá, não, também assim não funciona. E não vai. Será que o inimigo das nossas almas não está aí com suas estratégias, dentro, buzinando no ouvido da gente, dizendo não? Ou quem sabe, já mudou a fase, não conseguiu entrar, mas de fora tenta cercar. Pode ser que um dia venha a ter leis no nosso país onde seja proibida a pregação do Evangelho. E não se pode mais construir templos no sentido de conversões de almas para Cristo. Isso é proibido de pregar o Evangelho. E existem nações do mundo que são assim. A gente, quando ora agradecendo a Deus pelas portas abertas, é um privilégio que nós temos. Então, de fora, ainda ninguém está nos proibindo de fazer essa obra, amém? Mas talvez nós aqui dentro estejamos ouvindo vozes que não são do Senhor, permitindo que sonhos de Deus não estejam vibrando no coração da gente, e que a gente esteja cheio de outros sonhos, outras coisas, a semelhança daquele casal que eu te falei, que disse para a filha, não, levar pessoas ao Evangelho, isso é para alguns, quem sabe não seja para você. E assim a gente vai parando. Mas nós estamos adorando a Deus. A gente vem para o culto. Nós estamos aqui na igreja no sábado. Por quê? Não é tradicionalmente domingo que nós nos encontramos para culto? Sim. Mas por que nós mudamos para o sábado? Só para relembrar. Porque nós queremos, assim que terminar agora, irmos ali para o lado, sentar junto, conversar, conhecer um pouquinho mais um do outro. Licença, Paulo e Luana, chegaram recentemente, são aqui do país, mas moraram fora, voltaram para cá. Eu não sei quase nada da vida deles. Paulo e Luana não sabem quase nada da minha vida e da vida de vocês. Nós temos que saber tudo da vida do outro? Não. Intimidades, particularidades, essas são reservadas para os círculos mais próximos de amizade. Mas o povo de Deus tem que conhecer um ao outro, saber o nome, onde mora, qual o número de telefone, que tipo de luta passa, mais ou menos só para a gente estar orando, intercedendo e principalmente disposto a servir quando necessário, a cuidar um do outro, a nos preocuparmos um com o outro. Então, note que nesse relato que nós lemos tem um grupo de pessoas que se comportam muito mal. A intenção deles é minar a obra dos outros, é atrapalhar o projeto de vida do outro. Eles não querem o bem dos outros, eles não estão dizendo, olha, eles estão adorando, eles estão construindo uma casa para o Deus deles, eles estão restaurando a honra de ser uma nação. Não, vamos atrapalhar. Eles não podem crescer, eles não podem se firmar. Talvez a minha mãe diria assim, Flávio, não ande com essa gente, porque eu espero que o meu filho seja alguém positivo na vida das pessoas, e não que atrapalhe a vida das pessoas. E a mãe dizia isso para a gente mesmo. Ela tinha uma preocupação de se a gente já está incomodando o outro, se está atrapalhando o outro, cuidado com o outro. Quantas vezes eu vi a mãe dizer assim, se você tiver só uma bala lá na sua bolsa, lá na escola, não fica tirando aquela bala na frente dos seus coleguinhas e chupando lá, porque eles vão ficar com vontade. Se você não tem para dividir, guarda, come depois sozinho. Já ela ensinava. Porque ela queria que a gente causasse sempre na vida do outro alguma coisa boa. Mas essa gente que nós lemos aqui, a intenção deles é atrapalhar, minar, parar tudo aquilo que alguém está fazendo de bom. O mundo está cheio de invejosos, não está? E aí eu não estou falando daquela inveja mística, não é daquela mandinga, não. É aquela pessoa que simplesmente não quer ver você feliz, não quer ver você realizado. Tudo que você vai fazer, ele dá um jeito de te desmotivar. Só que o povo de Deus é diferente. E por isso que eu falei para você que o desafio para a gente, para a minha vida hoje, é sair daqui para fazer algo diferente. Aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza.
Filipenses capítulo 4. A partir do verso 4. Olha o tipo de comportamento bem diferente, que é o que Deus espera do seu povo, da sua gente, daquele que diz acreditar no Senhor, daquele que diz ter fé em Deus, daquele que diz que os propósitos que está vivendo nessa vida estão alinhados com os propósitos do reino dos céus. Posso ler com você a partir do verso 4? Filipenses 4. Paulo está dizendo assim para eles: alegrem-se sempre no Senhor. E novamente direi, alegrem-se. Aqui tem uma característica. Você acha que o invejoso é feliz? É alegre? Quando alguém está tentando destruir o que o outro está fazendo, ele está feliz? Não. Ele é uma pessoa amargurada. Ele é uma pessoa insensível. Ele é um azedo. Nada está bom. E quanto mais você prospera, mais ele se chateia, mais ele passa mal, mais ele sofre. Mas aqui ele está dizendo, o povo de Deus é um povo alegre, feliz, contente, tem um senso de realização dentro de si. Está sempre com a conta cheia, faz tudo que quer, gasta o dinheiro que quer. Não, às vezes está enfermo, doente, mas tem uma alegria, uma paz dentro do seu coração que excede todo o entendimento, que não está vivendo a vida a partir de circunstâncias, não depende da circunstância para ser feliz, porque a sua alegria vem do Senhor Deus. Então Paulo está dizendo para eles, sejam alegres, é uma característica do povo de Deus. Agora o verso 5, aí é fantástico, ele diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Aí ele bota um ponto ali e fala, a razão disso, perto está o Senhor. Mas olha que coisa bonita, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E aí vem o desafio para nós. Por quê? Porque ele diz assim, verso 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nestas coisas. Alguém já te deu um lugar na fila do banco? Levanta a mão. Deu para você o lugar. Disse assim, senhora, por favor, pode passar. Alguém já fez isso para você? Lá no ônibus? Não, pode se sentar aqui. A senhora primeiro, o senhor primeiro. Já teve isso com você? Não é bom? Legal, né? Imagina. Aí você olha e fala, puxa, que pessoa amável, que pessoa legal, que pessoa simpática, que pessoa atenciosa, se preocupou comigo. Essa é uma característica que deve estar presente no povo de Deus. Amáveis. Agora, você já viu alguém xingando no trânsito? Quando eu estiver dirigindo, não instale uma câmera dentro do meu carro. Não me vigie. A Carla me conhece. Eu pago de bravo. Eu falo, por que lá? Vai a pé, é uma bicicleta. Mas isso sou eu lá dentro. Jamais eu diria isso para uma pessoa. Jamais eu olharia para aquela pessoa e mostraria o dedo para ela. Mas eu dou minha extravasada lá dentro. Quer ver? Às vezes a gente está saindo de casa e está vindo para cá. Aí parece que Deus coloca um abençoado na minha frente para vir devagarzinho. Não é? Vou brincar com ele, depois ele fica bravo. Um Beno na minha frente. É só porque eu vi o senhor me olhando tão sério. O seu Beno anda que é um doido na estrada. Não, também não é verdade. Mas sabe aquela pessoa que parece que saiu para passear e nada mais importa para ele? Carro limpo, cheiroso, e ele curtindo o domingão, e você doido para chegar na igreja, agora sabe. Não dá vontade de você falar, tá a mão na buzina. Eu ali com a Carla, e ela fica brava comigo, porque daí eu falo e tal, mas não vou jamais. Porque eu acho que se eu fizer, a minha mãe levanta da sepultura, me pega pela orelha e me dá uma surra daquelas. Estou brincando.
A mãe não pode voltar. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma única só vez. Depois disso o juízo. Então a mãe nunca vai voltar. Mas dá medo de ouvir a voz dela dizendo: eu te pego, hein? Eu quero ser conhecido pela minha amabilidade, porque eu sirvo ao Senhor Deus. Amém? Amém. E eu me esforço todo dia. Não é fácil, porque eu não sou necessariamente amável, mas eu quero me tornar amável. Eu quero que quando alguém olhar para mim, enxergue em mim mais do que simplesmente um ser humano andando por essa terra, mas um pouquinho de sal e luz de Deus brilhando, fazendo boas obras, dando a vez para uma pessoa, até no carro lá, dando um sinal de luz para a pessoa, para passar, entra aí, estou precisando, tinha que entrar na minha frente agora. Não, mas eu vou dar um sinal de luz. Aqui dentro eu estou até bravo, preocupado, irritado. E a Bíblia diz para a gente assim: irai-vos. Você sabia que você pode se irar? Sabia? Sim, ó, quem sabia que você pode irar aqui? Você gosta de ficar irado? Mas não. Você pode ficar bravo. Você é um ser humano que sente. Você não é um pedaço de pau. Você não é um bloco de gelo. Você tem emoções. Agora, cuidado com o que você vai fazer com as suas emoções. E quando nós temos fé em Deus, nós estamos preocupados, irmãos, em sermos amados. E o meu desafio para mim nesta semana, eu queria convidar você a fazer esse exercício. Vamos fazer uma semana. Se bem que vamos estender para 2 semanas, porque agora é carnaval, alguns estão de férias aí, feriado, tal, de folga. Você não vai ver talvez muita gente. Mas vamos estender então para 2 semanas. Seremos amáveis aqui na cidade de Imbituba, amém? Amém. No trânsito. Não, Alisson. Não. Na fila do banco, na fila do mercado, em qualquer circunstância, quando você for agir e tiver alguém entre você e outra pessoa, você fala: serei amável. Eu estou em 2 semanas de exercício, vamos ver o que dá. O Cláudio está coçando. O que é, Cláudio? Vai ser difícil, Cláudio? Para mim, em alguns momentos, muita coisa vai ser difícil. Mas eu quero que Deus me transforme em alguém amável. Eu não quero ser alguém que está querendo o mal do outro. Eu não quero ser alguém que está fazendo e sendo pedra de tropeço para alguém cair. Eu não quero ser, na minha comunidade de fé, alguém que cause um escândalo para que alguém esmoreça na fé. Eu não quero que alguém, se descobrir que eu sou da igreja, lá na rua, lá no trânsito, lá no meu comportamento, diz: ué, mas não é da igreja? Não. Eu quero que alguém, quando olhar para mim, diz assim: ah, por isso, porque teme a Deus. Agora entendi. Agora entendi porque até fiz mal para ele, eu tentei fazer o mal, mas ele, em vez de me devolver com o mal, ele é daqueles que pagam o mal com o bem. Esse é o crente. Agora eu, nessas 2 semanas, e aí eu tenho que estender mais um pouco, preciso ser amável com a minha esposa. E eu não sou amável com ela toda hora. Então eu empurro com ela. Só dia de feira isso acontece. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Sábado não tem feira, não. Sábado a gente dorme até mais tarde, aí já emburra menos durante o dia. Aí vai na feira. Mas eu preciso aprender a tratar melhor a minha esposa. Então, a nós homens que estamos aqui, vamos fazer um esforço nessas 2 semanas. Toda aquela palavra mais truculenta, mais bravinha, quando a gente for fazer isso, já pode continuar, começar a treinar aí, viu, Alisson? Essa vai ser uma dinâmica aí bem interessante para você. Vamos tentar, homens, ser amáveis com elas, amém? Amém, Nilo? Você que está pensativo aí. Vai, Nilo. Vai. Vamos orar pelo Juliano, irmão. O Juliano não vai ficar sem exercitar essa semana, né, Juliano? Vamos arrumar uma namorada para o Juliano aí. O Juliano exercitar uma habilidade, cuidar da esposa Lu. Alguém que seja amável com a Luana. Amém? Amém? E esposa? Tem esposa aqui hoje? Vamos ser amáveis com o marido e esposa? Vamos? Ontem lá na Nazaré alguém disse assim: porque a esposa reclama. E a gente: como assim reclama? Aí alguém falou: as mais novas agora são assim, reclamonas.
Será que a esposa reclama? Não, né? A minha não. Mas esposas, avalie. Será que você não é reclamona demais? Insistente demais? Não sei. Seja o que for, quando você for fazer alguma coisa, fala, puxa, eu vou pensar no bem desse cara aí. Eu vou amontoar sobre a cabeça dele braços de fogo, como se fosse. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala que a gente faz, quando a gente, ao invés de devolver com o mal, a gente faz o bem para aquela pessoa. Jesus disse para a sua igreja, para o seu povo: amai aquele que vos persegue, ore pelos inimigos. É diferente, não é? O povo de Deus tem que ser diferente. Se a gente continuar vivendo aquele sentimento da nossa velha vida, de quando não conhecíamos a Cristo, então significa que ainda não conhecemos a Cristo. Porque quando a gente conhece a verdade que liberta e é Cristo, Ele tem que transformar a nossa vida, porque esse é o desejo dele para nós. Amém? Você foi feita em imagem e semelhança de Deus. Ele criou você distinto da natureza toda que está aí fora. E Ele quer imprimir na vida da gente uma qualidade superior de vida. Ele quer que você seja, sabe aquele restaurante bem famoso da sua cidade que todo mundo quer ir, porque o atendimento é bom, a comida é boa, o estacionamento é bom, a cadeira é boa, o ambiente é agradável, sabe assim? Deus quer que você seja uma pessoa assim, agradável, todo mundo quer estar perto de você, pode estar perto de você, é legal ouvir você, é bom conversar com você. Vamos fazer 2 semanas de teste aí? Amém? Amém. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente que você encontrar por aí, vamos pensar nessas coisas? Amém? Feche seus olhos. E aí agora não consigo mais fazer nada, a não sei dizer, é com você e Deus. Pergunte ao Senhor, que é o padrão de tudo que é perfeito, de tudo que é bom, de tudo que é amável, de tudo que é justo, de tudo que é reto, de tudo que é nobre. Ele é o padrão. Não sou eu o pastor, não é a sua esposa, o seu esposo, o seu pai, sua mãe, todos nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Então, diante desse Deus perfeito, pergunte a Ele: Senhor, como eu posso ser mais amável? Porque eu não quero, Deus, ser daquelas pessoas, como a gente viu lá no livro de Esdras, que quer atrapalhar, que fica maquinando coisas para que o plano do outro é errado. Senhor, eu quero ser bom, espalhar bondade, e ser agradável, amável, misericordioso, perdoador, pacificador. Felizes os pacificadores. É isso que Deus espera do seu povo. O seu povo é distinto. Aqueles que querem parecer com o povo de Deus estão maquinando estratégias para destruir. Mas o povo de Deus habita nessa terra com justiça, com bondade, com graça, com um comportamento diferente. E às vezes a gente diz: Deus, eu ainda não tenho essas coisas. Amém? Busca o Senhor de todo o teu coração. Você vai se aproximar dele e a presença dele vai transformando a gente de glória em glória. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo, por abrirmos a tua palavra, Senhor, e lermos todo este capítulo, que nos fala, Senhor, de um grupo de pessoas que queriam o mal dos outros, que não se importava com as coisas boas, puras, verdadeiras, honestas, justas. Eles queriam, Senhor, era manter-se no poder, eles queriam, ó Pai, era ser opressores, eles queriam, Deus, ser desmotivadores, mas nós, Pai, sendo chamados por Ti, nós queremos ser abençoadores, queremos a bênção do Senhor na nossa vida, mas queremos ser um instrumento da bênção do Senhor nessa terra. Abençoa, Pai, esse propósito, e que ninguém se esqueça ao longo destas 2 semanas, desse exercício que nós estamos fazendo, para ganharmos mais força muscular, fazendo o bem, procurando o bem, demonstrando o bem, nos aplicando a toda a boa obra, não para ganharmos a salvação, porque não ganhamos a salvação pelas boas obras, ela é graça do Senhor na nossa vida. Mas quando nós, que te conhecemos, buscamos viver na tua presença e honrar ao teu nome, necessariamente, Senhor, seremos pessoas boas, porque é isso que o Senhor espera de nós, para que o mundo creia, Senhor, que tu foi enviado para trazer salvação a esta terra. Abençoa cada vida e cada coração que nesse momento está
de forma particular e íntima, falando com o Senhor. E que cada um aqui nesta noite saia com esse propósito daqui, Pai. E o Senhor sabe a luta, a dificuldade, o quanto é difícil para um e para o outro. Mas em tudo, Senhor, nós cremos, podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, Pai querido. Oramos assim, bendizendo o Teu nome, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Eu quero passar a palavra aqui a Rosinete, Dona Belira, Juliana. Quero pedir que vocês venham à frente desse